Até família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês por estarem compartilhando os vídeos, fazendo as inscrições. Obrigado aos novos e novas inscritos. Obrigado às pessoas que estão compartilhando os vídeos nas suas redes sociais. Obrigado a todos que têm dado essa força pra gente. Muito obrigado. A correria tem sido grande. Nem sempre tem sido possível vir aqui fazer vídeos para vocês. Nesse sentido, peço desculpas. Mas sempre quando é possível, a gente tem uma brechinha no nosso tempo que é muito corrido, repetindo. A gente vem aqui para trocar uma ideia com vocês. E hoje aqui, acho que a conversa não poderia ser diferente. E seria impossível não falar de carnaval aqui com vocês. Não é necessário falar que o samba é uma contribuição das populações africanas, embora o carnaval em si não seja. É bom lembrar isso, o carnaval é uma festa romana, tá? Isso é um assunto que a gente pode discutir de repente num outro momento, mas o importante o carnaval, ele é uma tradição fortemente enraizada na cultura brasileira, na alma do brasileiro, e particularmente falando do carnaval desse ano, apesar de eu não ser um especialista em samba, não sou um especialista em carnaval, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento em assuntos no que diz respeito à questão de África, questão de religiões de matriz africanas. E eu não sei se foi por acaso ou não. De qualquer forma, é muito bem-vindo, são muito bem-vindos todos os enredos que esse ano foram levados para a avenida, de uma forma ou de outra, falando de África, falando de preto e trazendo as culturas africanas, sabe? Eu acho que hoje, esse ano, foi uma profusão, né, de enredos muito bem construídos, elaborados, abordados e apresentados por diversas escolas dos diversos grupos que foram levados para a avenida, né? Enredos, por exemplo, falando da grande Chica Xavier, enredo falando do baobá, que é uma árvore culturalmente importantíssima no continente africano, que foi trazido pela Portela. E o enredo da Beija-Flor de Pilares, empretecer, né? Ou seja, o discurso, e trazendo uma África tecnológica, uma África científica, muito diferente das abordagens que tradicionalmente nós vemos, né? Inclusive em escolas de samba, né? Quando geralmente quando se fala de África, se traz mais uma África mais tribal, e fala-se um pouco do tráfico atlântico de escravizados, que sim, é um momento importante, sim, foram 400 anos de escravidão, sim, mas nosso povo sofreu e continua sofrendo muito por conta do racismo, que não começou no século XVI, e sim 1500 anos antes da Era Comum, como a gente já pode abordar aqui em outros momentos. Mas é importante também trazer as contribuições que as populações africanas legaram para a humanidade. E a gente já trouxe algumas delas aqui em vídeos anteriores. E a Beija-Flor de Nilópolis, apesar de não ter sido campeã, apresentou isso brilhantemente, né, no seu enredo, na sua avenida, na avenida, né, Marquês de Sapucaí, trazendo os Dogons do Mali, uma etnia que tem conhecimento profundo de astronomia, descendentes diretos das populações que compunham o grande Kemet, que é o antigo Egito, né? Enfim, trazendo uma visão pan-africana, né? Falando de quilombismo, trazendo a Abdias do Nascimento, trazendo a obra do grande Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, enfim, abordando a construção da visão africana e pan-africana, trazendo autores pan-africanos, porque Frantz Fanon é pan-africano, Abdias do Nascimento é pan-africano, e uma abordagem a partir da visão do campo do pan-africanismo, né? Podemos dizer isso tranquilamente, que a Beija-Flor de Nilópolis trouxe. Mas não ficou restrita a isso, né? A Grande Rio, que acabou de vencer o carnaval, falou de Exu, trazendo as diversas qualidades de Exu, os vários momentos desse grande orixá que compõe fundamentalmente o panteão das religiões de matriz africanas, ou sistema de pensamento africanos, trazendo uma abordagem política, uma abordagem filosófica, cosmogônica, muito bem construída, muito bem elaborada e muito bem apresentada. Enfim, o Exu dos caminhos, o Exu dos enredos, o Exu que é o orixá primordial, o Exu que está sempre ali próximo de nós, né? Seu Marabô, seu Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, Dona Maria Bulambo, das Sete Cruzilhadas, enfim, seu Zé Pilintra, Exu Bara,
foi mostrado ali que é um orixá importantíssimo, né? Então, trazendo tudo isso, eu acho isso muito importante, ainda mais neste ano, que é um ano muito importante no que diz respeito à questão política, a questão do que diz respeito também à questão do embate, não necessariamente entre democracia e fascismo. Porque enquanto houver democracia, como foi a faixa da Beija-Flor, enquanto houver racismo, perdão, como foi a faixa que a Beija-Flor trouxe, não haverá democracia. Então nós não temos democracia no Brasil. Mas esse ano é um ano fundamental, porque é um ano que vai marcar definitivamente se queremos mesmo construir um país democrático ou se esse país será mergulhado definitivamente na barbárie do fascismo. Então eu acho que esses enredos, exorcizando definitivamente aqueles enredos passados que engrandeceram, né, figuras brancas que não têm rigorosamente a menor responsabilidade sobre a libertação dos pretos e pretas do Brasil, particularmente com a princesa Isabel, que foi abordada também naquele enredo da Imperatriz Leopoldinense de 1989, liberdade, liberdade abraçada sobre nós, né, que o samba chamava de redentora, né, a heroína que assinou a lei divina. Não assinou a lei divina, coisíssima nenhuma. A Beija-Flor falou, foi uma falsa abolição, e foi mesmo. Então, eu estou falando da Beija-Flor aqui, gente, não é porque eu sou Beija-Flor não, tá? Lembrando que eu não tenho escola de samba preferida. O meu clube de coração do time é o Flamengo, mas escola de samba preferida eu não tenho. Mas eu gosto de samba, acompanho os desfiles há muito tempo, não é de agora. Então, esse desfile desse ano, o Salgueiro falou, também trouxe um desfile muito forte também, falando de questões africanas também, enfim, Tuiuti, né? Muito, muito importante também. Então, assim, foram muitas escolas, a mocidade falando de Oxóssi, espetacular, aquela comissão de frente belíssima, mostrando a flecha de Oxóssi, com toda a história desse grande orixá fundamental dentro da religião de matriz africana, respeitadíssimo, seríssimo, né, que tem um enredo belíssimo com Xangô, um enredo belíssimo com Ogum, com Oxalá. Então, eu acho que foi muito bem dado o recado, sabe? Eu acho que o carnaval, é bom a gente fazer esse contraponto aqui agora, até porque é uma análise crítica a partir da visão do campo do pan-africanismo. Apesar do carnaval hoje ser uma festa controlada pela estrutura da indústria cultural branca, né? Não por acaso nós temos no interior das agremiações muitas delas fundadas em morros, pessoas brancas, carnavalescos brancos controlando. Isso também é fruto da estrutura do racismo. Não porque essas pessoas que estão ali dentro sejam necessariamente racistas. Não é isso. Não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que existem poucos carnavalescos negros, porque geralmente, para você ser carnavalesco, você tem que fazer um curso em artes plásticas, uma formação acadêmica em artes plásticas. Geralmente, esse tipo de curso não é muito buscado por nós pretos e pretos, porque a gente está pensando muito fundamentalmente num curso que nos traga um retorno financeiro, se não imediato, mas o mais breve possível. O curso de artes plásticas, apesar de toda a nossa vasta cultura ser muito voltada para as artes plásticas, das esculturas, etc., né? Esculturas que são, por exemplo, os carros alegóricos que atravessam a Marquês de Sapucaí, mas nós, pretas e pretas, por conta da estrutura do racismo, geralmente precisamos correr atrás de outras, quando conseguimos adentrar os espaços acadêmicos, né? Que é muito difícil, apesar da lei de cotas, né? Nós precisamos geralmente optar por outros caminhos que não necessariamente esse das artes plásticas. Por isso que eu estou falando isso, né? Então, feita a explicação, temos no interior das escolas de samba muita gente não negra. É preciso dizer isso, lógico, né? Repetindo, significa que essas pessoas são racistas? Não, mas de qualquer forma são não negras. E o samba, ele é preto. Ah, Jorge, então você está dizendo que o samba não pode ter pessoas brancas no meio? Absolutamente.
As sociedades africanas são xenofílicas, então sempre abraçaram diferente o outro. Mas é importante a gente ter pessoas negras de destaque, né, em posições de respeito, em posições de poder, de decisão, nas agremiações. Muito importante isso, né? E apesar disso, de qualquer forma, muitos enredos abordando as religiões de matriz africanas, as contribuições africanas no campo filosófico e cosmogônico, que são muito caros para nós enquanto cultura, para nós africanos e africanos daqui da diáspora enquanto cultura, foi trazido de uma forma linda, né? Nesses desfiles que nós tivemos a oportunidade de assistir. Eu não assisti todos, tá? Mas assisti alguns, né? O samba da Beija-Flor é belíssimo, o samba da Grande Rio é belíssimo, o samba da Mocidade Independente Padre Miguel também é. Essas escolas desfilaram de uma forma brilhante. Repetindo, eu não sou a pessoa mais, como é que eu posso dizer, indicada para analisar todo o contexto de harmonia, evolução, bateria, mestiçagem e porta-bandeira, alegorias e adereços. Eu não sou a pessoa mais indicada para isso, até porque eu não sou carnavalesco, eu não sou do mundo do samba, apesar de ser nascido e criado no morro, apesar de ser preto, eu não sou do mundo do samba. A minha familiaridade é mais com rock, com jazz, com blues, com rap, com reggae, né? O Bob Marley está aqui, né? Estou vestindo essa camisa aqui do Bob Marley hoje, como vocês estão vendo. Enfim, mas de qualquer forma, a gente tem familiaridade, tem proximidade, né? Porque a gente tem familiares, tem amigos que são do mundo do samba e nos trazem essas informações, e a gente também, obviamente, né, mergulha um pouquinho nesse universo, que é praticamente esse universo sem fim, né? Mas o que é importante a gente pontuar aqui, família, é que esse ano ele marcou, ao meu ver, um rompimento definitivamente das escolas de samba, que são, ainda que tenham, repetindo, muitas pessoas brancas no seu interior em postos de poder, mas um rompimento definitivo da abordagem das escolas de samba no que diz respeito à questão negra no Brasil. Isso é muito importante, porque a cultura, ela é um traço de sobrevivência de um povo, como diz a grande Marimba Anne, antropóloga do axé também, né? A nossa cultura é nosso sistema imunológico. Então, quando o opressor ele domina a nossa cultura, tá? Ele está particularmente matando a comunidade preta. Até porque nós vivemos numa guerra cultural. E essa guerra cultural, ela passa pelo samba. Essa guerra cultural passa, obviamente, pelas religiões de matriz africanas. Religiões de matriz africanas essas que foram abordadas, repetindo de forma belíssima, nesses enredos que nós tivemos a oportunidade de assistir na TV, né? E que se repitam mais vezes. Até porque é um campo muito vasto, né? Então, eu acho, assim, definitivamente a abordagem dos sambas também, não só dos enredos em si, mas dos sambas, a linguagem dos sambas, da forma como elas foram construídas, elas estabelecem definitivamente um rompimento com uma visão da Casa Grande, com uma visão do mito do branco salvador, com uma visão conciliadora com o opressor, né? É importante pontuar isso, que esse ano marcou um rompimento definitivo, e já não era sem tempo, diga-se de passagem, já não era sem tempo, porque em 1978, a grande escola de samba Vila Isabel, que esse ano homenageou o seu grande baluarte Martinho da Vila, já tinha nos dado um grande recado com o enredo Kizomba, Festa da Raça, um enredo fortemente construído a partir das contribuições, das visões africanas no campo político, cultural, econômico, social, né? Onde você tem lá o Zumbi, Dandara, muito bem representado. O Zumbi é representado pelo Tony Pompeu, um grande ator. A Dandara é representada pela Zezé Mota, uma brilhante atriz, né? A Russa era a presidente da Vila Isabel em 1988, eu me lembro como se fosse hoje. Um grande amigo meu chamado Paulo Maurício, ele participou desse desfile. Então, família, eu acho que esse é um rompimento muito bem-vindo e que Exu, o vencedor da noite, Laroê, boa noite moça, estou todo arrepiado, exorcize de vez
todos os males políticos e econômicos que têm nos afetado. Axé, Hotep, África no Centro, salve a raça preta.